sou estudante do curso de Engenharia de Materiais e vou apresentar o trabalho intitulado Teoria do Efeito Memória de Forma. Então, atualmente, uma nova categoria de materiais tem chamado bastante atenção, chamado de materiais inteligentes. Dentre os tipos de materiais inteligentes, nesse trabalho a gente vai estar interessado nas ligas com memória de forma. As ligas com memória de forma apresentam duas propriedades termoelásticas muito características: efeito memória de forma e superelasticidade. Essas ligas apresentam a capacidade de recuperar a sua forma inicial após serem sujeitas a grandes deformações através do aquecimento, efeito memória de forma, ou retirando por completo a carga aplicada, superelasticidade. O efeito memória de forma é o comportamento mais explorado nesse tipo de liga, sendo uma característica de algumas ligas que passam pela transformação de fase martensítica. A transformação martensítica induzida termicamente ocorre quando as ligas com memória de forma sofrem um resfriamento sem aplicação de uma carga. Isso faz com que ocorra uma transformação da fase austenita para a martensita na estrutura cristalina. Quando o material é aquecido a partir da fase martensítica, a estrutura cristalina se transforma novamente para a austenita, sendo que essa mudança é chamada de transformação reversa, onde não ocorre nenhuma alteração de forma. Ao iniciar o resfriamento do material, se inicia a transformação da fase austenítica para a fase martensítica. A temperatura correspondente a essa transformação foi designada por ms. Quando se atinge 100% da fase martensítica, temos a temperatura final, denominada MF. Nesse momento, as variantes martensíticas estão autoacomodadas. Analogamente, quando o material é aquecido, se inicia na temperatura denominada AS o processo de transformação da fase martensítica para austenítica. Quando se atinge 100% da fase austenítica, temos a temperatura final denominada AF. Se durante a fase martensítica deformável, MF, for aplicada uma carga mecânica, ocorrerá uma reorientação das variantes, resultando em uma mudança de forma macroscópica do material, representada nessa figura. Essa mudança de forma é mantida com a liberação da carga aplicada e a forma original do material só será obtida novamente com aquecimento a uma temperatura superior a F. Esse comportamento é denominado efeito memória de forma. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação esquemática do efeito memória de forma. A gente tem uma forma que quer que seja memorizada. Então, primeiramente, vai ser moldado esse material na forma desejada. Depois, esse material vai passar por um tratamento térmico para ele memorizar essa forma. Depois, ele é deformado plasticamente, aquecido para recuperar a forma e então resfriado para a temperatura ambiente. Existem dois tipos de efeito memória de forma, o simples ou one-way ou o reversível two-way. O simples ele acontece apenas na fase martensítica e necessita de um processo de carga e descarga. E o reversível ele acontece tanto na fase martensítica quanto na fase austenítica. E não há necessidade de aplicação de tensão, uma vez que a recuperação de forma ocorre apenas pelo efeito da variação térmica do material. Para a obtenção desse tipo de efeito, é necessário a realização do tratamento termomecânico chamado de tratamento de formação ou educação. Tendo em vista o que foi apresentado a respeito do efeito memória de forma, é interessante mostrar também como essa propriedade pode ser aplicada. São muitas aplicações possíveis para as ligas com memória de forma, como aplicações na área de medicina, odontologia, atuadores com memória de forma, controle de vibrações, acoplamentos, entre outros. Aqui a gente tem uma representação do stent e de aparelhos ortodônticos com fio de memória de forma. Aqui nós temos imagens de atuador com memória de forma e de um acoplamento com memória de forma do tipo Cry-Oft. E aqui a gente tem vídeos com outras aplicações, outros exemplos. Então, através desse trabalho, é possível a gente perceber o quanto o efeito memória de forma é importante, porque ele está associado com grandes inovações tecnológicas. Então, essas inovações tecnológicas, elas oferecem uma maior qualidade de vida para a população e também, na área da engenharia, elas proporcionam com que ideias que não seriam possíveis com materiais normais sejam possíveis com materiais com efeito memória de forma. Então, muito obrigada pela atenção.